Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, que as energias do alto recaia sobre nós. Agradecendo sempre a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estudarmos um pouco mais. E hoje nós falaremos sobre Evangelho no Lar. Uma prática que Jesus nos ensinou na época que Ele aqui esteve entre nós. Até hoje, essa prática é usada, ou deveria ser usada. Vamos falar da sua importância e a sua necessidade em nossas vidas. O dever que temos para conosco e para com os outros em fazermos o Evangelho e o benefício que ele nos proporciona. O Evangelho no lar, ele é a luz presente em nossas vidas. Como fazer o Evangelho? O Evangelho trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos. Sempre à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Eles sempre estão presentes ao nosso lado. Os participantes podem ser todas as pessoas do lar, inclusive as crianças, e ainda pode ser feito por apenas uma pessoa da casa. Um roteiro desta reunião. Sempre iniciamos com uma leitura, sem comentários, de uma página de um livro de mensagens. Na nossa doutrina tem vários livros que nos traz ótimas mensagens. Aí após, faça uma prece inicial, uma prece simples e espontânea. Poder-se fazer um rodízio a cada dia, a cada reunião, pratica a prece inicial. Aí, após isso, fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós devemos começar desde o prefácio, lá no início do livro, lendo um item ou dois, sempre em sequência. É importante o prefácio porque lá está contido várias informações extremamente importantes para nós. Após essa leitura, fazer um comentário sobre o texto lido. Deve ser breves e contando com a participação dos presentes. Cada um pode dar a sua opinião sobre o entendimento que teve daquela leitura. Aí passa a ser uma troca de informações entre todos, evidenciando o ensino moral aplicado à situação do dia a dia. Após, podemos fazer vibrações pela fraternidade, pela paz e o equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob sua responsabilidade as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Pela implantação, pela vivência do Evangelho em todos os lares. Pelo próprio lar dos participantes, porque poderá ter até participantes que não sejam da nossa família consanguínea, mas amigos que possam participar conosco. Mentalizando sempre muita paz, energia, muita luz, harmonia e saúde,
tanto para o corpo quanto para o espírito. Fazer os pedidos. Pode-se pedir pelos presentes, pelos amigos, por pessoas que não participem do círculo de amizade e por toda a humanidade também. Aí após fazemos uma prece de encerramento, também simples, sincera e espontânea, porque assim é que nós conversamos com Deus, agradecendo a Ele, ao nosso grande Pai, a Jesus e aos bons espíritos que nos assistiram. Algumas recomendações, é claro que é importante. O tempo da reunião deve ser no máximo de 1 hora. Porque às vezes também nós temos crianças e as crianças são impacientes. Então não devemos estender muito o tempo para nos tornar cansativo. Evitar as manifestações mediúnicas dos espíritos. Aquele médium psicofônico não deverá dar essa passagem à psicofonia a esses espíritos ali naquele momento. Porque nós não sabemos exatamente aquele espírito que está querendo se comunicar nesse momento. Existe o local certo, que é na casa espírita. Pode-se colocar, e deve-se colocar, uma jarra de água para ser fluidificada pelos protetores espirituais. Ali eles vão colocar aquele remédio que nós tanto precisamos. E após, ao encerrar toda a reunião, repartir entre os participantes, tomando um copinho de cada um. A presença de visitas não deve ser motivo para suprimir ou cancelar ou reduzir a reunião. Devemos convidá-los. Nós temos esse compromisso com a espiritualidade. Vocês querem participar ou vocês aguardem até nós fazermos o nosso evangelho, sermos sinceros. No caso de se perder o dia da reunião, por vários motivos pode acontecer, em determinada semana, pode-se continuar na semana seguinte, dando a sequência. Quando toda a família participa, e acontecer de ter uma só pessoa no dia marcado. Às vezes toda a família participa, mas vai ter um dia, o outro, que poderá ter apenas uma pessoa. A reunião deve acontecer normalmente. Nós não devemos parar por isso. No caso de viagens, a família pode realizar a reunião onde estiver. Vão para a praia? Leve o seu evangelho, aquele horário, aquele dia, lembrarmos da espiritualidade, que eles também têm os seus compromissos e eles assumem também esse compromisso conosco. Por que fazer o evangelho no lar? O evangelho no lar abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais. Da mesma forma que desentendimentos, brigas e xingamentos favorecem o assalto às sombras. Os desentendimentos nos dão umas energias negativas. O evangelho no lar nos dá uma energia positiva. Ele atrai os bons e afasta ou esclarece os maus espíritos. Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para nossas vidas. Esse é o Evangelho. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar
e fora dele, no trabalho, na sociedade, no clube, em qualquer canto que nós estivermos. Acende-nos a luz da compreensão e da paciência. Veja, paciência. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos. Às vezes estamos com os pensamentos meio embaralhados. O Evangelho modifica todo esse padrão, desanuviando as nossas mentes congestionadas das criações inferiores, aquelas coisas negativas que está na nossa mente, agentes da enfermidade e do desequilíbrio. Podemos estar doentes espiritualmente ou muito desequilibrados, e o Evangelho é um santo remédio para isso. Por que fazer o Evangelho? Com Jesus no lar, pelo estudo e pela vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz. Com o Evangelho no lar, nós formamos as defesas magnéticas de nossa casa. Nós criamos uma proteção ao redor da nossa casa, uma proteção energética, impregnando o ambiente espiritual de energias positivas que desestimulam toda a ação maléfica. Aquele espírito que quer nos perturbar, se ele encontra um ambiente com bastante energia positiva, ele não penetra, ele abandona. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Não é individual um só, é a todos os participantes. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar. Estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. O Evangelho feito num prédio, as energias iluminam o prédio inteiro. Chega a atingir o quarteirão inteiro. Veja quantas pessoas indiretamente são ajudadas, são atingidas com a prática do Evangelho no lar. Quantos espíritos igualmente se beneficiam com essa fonte de luz. A espiritualidade está presente. Se nós temos 5 componentes da nossa família, 4, 3 componentes fazendo o Evangelho, vocês podem ter certeza que na espiritualidade tem centenas e centenas que estão juntamente de nós, aprendendo e recebendo essas energias. O que nós devemos evitar no Evangelho? Não sermos agressivos, de apontarmos o dedo. Às vezes uma lição puxa a orelha de um dos componentes, mas não devemos usar isso com agressividade, dizendo, eu te falei. Geralmente falamos para nossos filhos, viu como é assim que acontece? Não é essa a hora e o local para isso. Não apontarmos as dificuldades dos outros, nos colocando como Senhor da verdade. Eu sei, eu sou o mais velho, então vocês têm que ir pelo que eu falo. Não, aquele espírito, aquela pessoa mais nova, espiritualmente pode ser milênios mais velho que nós. Devemos evitar comentários negativos,
relativo às religiões ou pessoas, e não manter conversação menos edificante. Não é hora de falarmos de outras religiões, ou falarmos das pessoas que temos desavenças. Não. É bem o contrário. Temos que orar por esses. E sim distrairmos da leitura, do tema que nós lemos, aquilo que realmente nos modifica, de atender a mensagem que chegou até nós através da leitura. E quais as finalidades e a importância do Evangelho no lar? Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. É o estudo da doutrina. É uma maneira de executarmos aquilo que Deus nos pediu, que nós caminhássemos nessa estrada do crescimento até um dia sermos perfeitos. E como é que nós chegaremos a esse final do caminho? Como é que nós atingiremos essa perfeição se não for através do estudo e do trabalho na seara de Jesus, na seara de Deus? Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Às vezes o Evangelho nos dá a possibilidade de nos reunirmos, não só para isso, para fazermos o Evangelho, mas para conversarmos, trocarmos ideias, estudarmos fora desse Evangelho um livro, né? Trocarmos ideias. Isso é um objetivo nosso. Pelo momento da paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Parece sonho, né? Mas quanta coisa boa o Evangelho nos proporciona. Às vezes nós não enxergamos, porque somos muitas vezes cegos com olhos de ver. Higienizar o lar. Essa é uma das finalidades do Evangelho. Limpar essas energias pesadas que nos cercam, que estão no nosso lar, por pensamentos e sentimentos elevados, e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Nós abrimos a porta para esses amigos espirituais nos visitar e estar aqui conosco. Ele também facilita no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais, das dificuldades espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Ele nos ensina, ele nos dá os caminhos de resolvermos todos os nossos problemas. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, de todos que estão participando, e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Porque ali nós estamos também gerando energias que a própria espiritualidade usa para nos ajudar, para ajudar a todos os outros que estão abandonados, que não têm essa prática do Evangelho no lar, com o objetivo de um mundo melhor. Enfim, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes.
onde nós formos levar esse conhecimento, essa compreensão para usarmos no nosso dia a dia. A Joana de Ângeles, ela nos diz que quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Ou seja, quando nós estamos energeticamente bem, com energias positivas, é aquilo que nós criamos um campo magnético em torno de nós, em torno do nosso lar. Então o crime, ele se recolhe ao museu, ou seja, o que vai no museu? O museu são as coisas que não usamos mais. Então a criminalidade não faz mais parte das nossas vidas. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Jesus no lar é vida para o lar. Se Jesus vem nos visitar e encontra um ambiente perturbado, um ambiente negativo, ele vem, ele dá até as suas energias para nós, mas ele se demora pouco, porque é nosso papel de nos mudarmos. Quando os corações se unem, nos lembramos da fé. O equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Que lindo! Quando uma família ora em casa, reunida nas carícias do Evangelho, toda a rua recebe benefício com a comunhão com o alto. É o que eu falei antes. Um prédio, um quarteirão, os vizinhos todos recebem. Eles sentem, se eles estiverem receptivos, eles sentem o seu ambiente melhorar, porque eles recebem essas energias que estão aqui conosco. Se alguém num edifício de apartamentos alça os céus, a prece de comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Vê que elas estão dizendo tudo aquilo que eu tinha comentado há pouco. Quando as luzes se apagarem na hora do repouso, orai mais uma vez, comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a nós, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Não tenhamos Ele conosco simplesmente no dia do Evangelho, mas durante toda a semana, todo mês, toda a nossa caminhada, no dia a dia, em todas as horas, Jesus conosco. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre 4 paredes, ou seja, dentro do nosso lar, de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios produzem a felicidade comum. Veja como é importante a harmonia dentro do nosso lar. A opinião impensada é ouvida sem revolta. Antes, nós dávamos uma opinião, sempre tinha a pessoa que se revoltava, achando que estava errado. Mas a opinião, às vezes impensada, que você faz de algo, o outro ouve por ter o equilíbrio. A calúnia, ela é isolada no silêncio.
nós nos mudamos. A doença é recebida com calma. Não há mais o desespero, porque nós estamos bem, porque nós estamos harmoniosos com Jesus, acreditando que Ele está sempre conosco. O erro alheio encontra compaixão. Se nós vemos que uma pessoa errou, nós não vamos recriminá-la, nós vamos ajudá-la, porque nós estamos equilibrados. A maldade não encontra brechas para penetrar. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, construindo, a benefício deles e dos outros. Nós estamos sempre trabalhando por nós e pelos outros que nos cercam, que convivem conosco. O estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inesgotável de paz e entendimento. Veja quanta coisa boa. A gentileza, ela é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um. E a palavra permanece sempre revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos deixou. Veja, Joana de Ângeles nos fala sobre isso. No recinto doméstico, o André Luiz também nos dá grandes lições. A bondade no campo doméstico, a bondade é a caridade começando em casa. Viu? Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Conversar serenamente é difícil. Se for tão difícil, começamos com alguns detalhes, né? Começamos para um dia nós atingirmos. Não devamos deixar para depois. Utilize os pertences caseiros, sem barulho, poupando o lar a desequilíbrios e perturbações. Às vezes nós fazemos barulhos demais e desarmoniza todo o lar, porque tem uma outra pessoa, tem um irmão que está estudando, está lendo, e nós às vezes perturbamos. E aí cria-se um ambiente pesado, um ambiente negativo. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. De sabores, preocupações para a família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se, sem queixar-se. A sós ou em grupo, tome sua refeição sem alarde. Tudo em casa, tudo dentro de casa. Converse, edificando a harmonia, usando de conteúdo benéfico. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes que um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido. Às vezes um problema que aquela pessoa tem, achamos que nunca vai ter solução. E uma palavra apenas já dá o esclarecimento. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes dentro de casa.
Se nós ligarmos a televisão hoje, são muitos e muitos assuntos que nos perturbam. Evitamos então. Em matéria de doença, fale o estritamente necessário. Não vamos apavorar a pessoa, aquele irmão. Não se aproveite da conversação para manter apontamentos de crítica ou censura. Seja a quem seja. Não vamos censurar, não vamos criticar. Bezerra de Menezes nos diz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. O campo depende da sementeira. Enquanto há tempo, vamos fazer a nossa parte, porque o campo que depende da sementeira é o que nós semearmos para colhermos lá na frente. Os nossos filhos pequenos, semear aquela sementinha do esclarecimento dentro deles, que eles vão colher lá na frente a certeza de tudo o que nós ensinamos a eles. Se a terra sofre o descuido de quem lavra e prepara, e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a inquietação. Se plantarmos mal, colheremos mal. Se plantarmos bem, colheremos bem. É importante nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Isso é importantíssimo. Dentro de casa, no nosso Evangelho, é o solo onde nós semearemos tudo isso que Jesus nos ensina e teremos uma colheita farta, muito bonita. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Em torno de cada um de nós existe uma psicosfera formada pelos fluidos espirituais, que será boa ou será má, de acordo com o nosso comportamento mental. Essa psicosfera é uma capa que nós temos ao nosso redor de energia. E conforme o que pensamos, nós alimentamos essa energia. Se nós pensarmos mal, se na nossa mente está a maldade, nós vamos impregnar essas energias com a maldade. E se nós pensarmos positivamente, com a bondade no coração, nós impregnaremos essas energias com a bondade. Mas também os lugares possuem suas atmosferas espiritual peculiar. Essa será formada pelo conjunto de ideias, sentimentos e desejos nutridos pelos que ali vivem, trabalham ou se movimenta. Não é só em nós que essa energia está. Nos ambientes que nós frequentamos, as energias, elas são feitas conforme a mente, conforme o pensamento daqueles que o habitam. Se nós entrarmos numa igreja, nós vamos sentir uma energia muito gostosa. Se nós entrarmos num templo espírita, nós teremos essas energias gostosas, suaves. Nós nos sentiremos bem, porque ali
pensamento, dos frequentadores são puros. Se nós formos em algum barzinho, o ambiente é totalmente diferente. As energias que sentimos é diferente. Então, a atmosfera espiritual, ela é modelada conforme o ambiente. No nível espiritual, o que contamina os fluidos são os pensamentos de ódio, de malícia, de ironia. Isso é o que contamina. E os que purifica são os sentimentos nobres, como a tolerância, a compreensão, a paciência e tantas outras virtudes benéficas. Amor, paz, tranquilidade, a bondade e tantas outras. A oração em família, então, é o alimento para a alma. É o nosso maior alimento. E muitas vezes as dores e angústias que se abatem sobre nós são frutos de uma espécie de subnutrição espiritual. Mas faça mais. Mande através da oração um convite ao Criador de todas as coisas, para que Ele, com sua presença luminosa, venha fazer parte da nossa vida. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. No Livro dos Espíritos, da pergunta 208, para encerrarmos, a pergunta diz: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E a resposta: exerce. E muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. A troca de aprendizado, de ensinamento. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele, para os pais, uma tarefa. Se nela falhar, será o culpado. Então nós, como pais, vamos dar essa cartilha para nossos filhos e vamos fazer o nosso Evangelho no lar, tomar isso como prática, que nós jamais seremos abandonados por Deus, por Jesus e pela equipe espiritual que sempre está conosco. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz de Deus permaneça sempre em nossas vidas e que tenhamos em nós o gosto de praticarmos o Evangelho no lar. Essa prática tão gostosa que nos dá tantas energias positivas. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado.